Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Nós vamos hoje estudar nosso quinto mandamento. Quinto mandamento: honrar pai e mãe. Êxodo 20, versículo 12. Diz o seguinte, a palavra de Deus: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu gostaria de usar também uma passagem no Novo Testamento que fala sobre este mandamento, que fica em Efésios capítulo 6, 1 a 3. Ela diz o seguinte: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e que sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6, 1 a 3. Então, nosso título é honrar pai e mãe, quinto mandamento. Irmãos, nós temos aqui inicialmente uma ordem, certo, para os filhos: honrar pai e mãe, para que seja longa vida sobre a terra. Bom, se a gente for entender isso dentro do contexto da lei judaica, nós vamos observar o seguinte: honrar pai e mãe para que seja vida longa sobre a terra. Porque se não honrasse pai e mãe, porque se fosse um filho rebelde, ele seria morto, porque a lei exigia que ele fosse morto. Mas ela também foi repetida no Novo Testamento como uma promessa. Então aqui não foi um alerta só, né? É mais como uma promessa de vida longa, para que vá bem. Então nós vamos estar vendo dentro desse contexto aqui de Efésios, para que nós possamos aprender na palavra de Deus. Então aqui nós temos dois grandes princípios em Efésios, que é o pano de fundo ali da ordem do mandamento. O primeiro está em Efésios 5,18, que diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A ordem de honrar pai e mãe, e de todos os outros contextos que está ali em Efésios, é para alguém que é nascido de Deus, que é nascido de novo e que está cheio do Espírito Santo. Então é uma ação espiritual. Apesar de que há muitos filhos não cristãos que também conseguem honrar seus pais. Mas tem algumas coisas dentro desse honrar aqui, que nós vamos estar vendo aqui, que somente o cristão pode fazer. Por isso que há um diferencial entre o crente e o não crente. Mas de qualquer forma, tanto o incrédulo, quando ele obedece o mandamento, ele é abençoado também. Então esse é um grande princípio da palavra de Deus. É lá de Efésios capítulo 5, verso 18. O outro princípio também que está no contexto de Efésios é o versículo 21 de Efésios 5. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, eu tenho que ter este princípio na minha vida, que eu tenho que estar sujeitando um ao outro, tá? Por causa do Senhor. Vamos contextualizar isso aqui, todo esse texto. Então, hoje nós vivemos num mundo que há um grande esfacelamento da disciplina. Há uma generalização do espírito de insubmissão. Então hoje essa questão da insubmissão é muito grande, está muito sendo apregoada. Nós estamos esfacelando tanto a nossa civilização como a sociedade devido ao descumprimento deste mandamento. E isso fica evidente na relação dos pais e filhos. Numa sociedade como a nossa, em que nós temos um interesse político de acabar com
com aquilo que vem de Deus, com as coisas de Deus, com a família, com a religião. Isso realmente vai fazer com que vá aumentar essa questão. Na verdade, é quase que incentivado essa questão da desobediência. Você pode ver que isso é incentivado na TV, nos filmes, né? É incentivada essa desobediência, essa rebelião. Os pais, muitas vezes, nas novelas, os filmes, ficam como que vilão dos filhos, os filhos como heróis, porque querem se libertar dos pais. Então nós estamos numa sociedade em que a autoridade não é mais aceita, que a autoridade ela não é mais bem-vinda. Então isso é algo muito sério. Vamos ver aqui dentro do contexto de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, Deus está falando para as nações gentílicas, ou as nações que não conheciam a Deus. Para vocês verem aqui o contexto de como estavam eles. Assim, olha, eu vou estar lendo aqui do 1, 28 a 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, e não somente os que as fazem, mas também que aprovam os que assim procedem. Então, dentro de toda essa lista horripilante que nós temos aqui, nós temos a desobediência aos pais. Então isso veio de quê? A desobediência aos pais veio de quê? Porque desprezam o conhecimento de Deus. A nossa nação, ela realmente tem dado muito valor ao ateísmo, a não existência de Deus, tem supervalorizado a ciência e colocado como ciência até uma falsa ciência para negar a verdade. Então nós podemos ver isso dentro do contexto aqui, falando que Deus fala através do ser humano, através da criação. Então, olha, aqui vem Romanos 1,18, fala assim, que a ira de Deus se manifestou contra o ser humano, né? Se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. E aí continua, porquanto que Deus se pode conhecer, é conhecido claramente, manifestado claramente através das coisas que foram criadas. Porque na criação se conhece tanto o seu divino poder, como também a sua divindade. E o que é que a nossa sociedade hoje tem feito? Ela tem negado não somente o Criador, tem negado a criação, tem negado que Deus criou, tem negado Deus e inventado uma teoria de que Deus, na verdade nem coloca Deus, né? Tem inventado a teoria de que o mundo surgiu naturalmente, que as coisas foram se evoluindo naturalmente. Olha, precisa de muita fé para acreditar nisso. Então, mas ela é tida como ciência, e como se aqueles que creem na criação fossem apenas pessoas religiosas que não estão embasadas em ciência. Então, isso é muito triste, porque isso leva a Deus a entregar as pessoas, tendo conhecimento de Deus, não o reconheceram como Deus, nem lhe deram graça. Por isso Deus entregou tais homens. Uma das coisas é a desobediência aos pais. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, também nós temos uma lista. Diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos,
jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também desses. Então está falando que nos últimos dias, estamos vivendo os últimos dias, tempos difíceis, porque nesses tempos os homens serão egoístas, só pensam em si, arrogantes, blasfemadores e desobedientes aos pais. É o que nós estamos vendo hoje. Essa desobediência está sendo largamente mostrada. Então, uma das mais chocantes manifestações da impiedade é a desobediência aos pais. E quando fala Deus entregou, já é a manifestação da ira de Deus. Porque a obediência aos pais, nós vamos ver que ela é fruto da graça, do poder de Deus, do fruto de estar cheio do Espírito Santo. Então, quando o homem desconhece a Deus e não adora a Deus como deveria ser adorado, então a ira desse Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade em favor da injustiça. Então isso que está acontecendo. E os pais, em vez de serem governados pela palavra de Deus, em vez de pegarem as instruções da palavra de Deus para educar seus filhos, eles preferem usar a psicologia, preferem ser governados pela psicologia. Resultado disso é injustiça e impiedade. Então as pessoas, os pais hoje, em vez de usar a palavra de Deus, educar os filhos, preferem realmente olhar para a psicologia. E a psicologia, normalmente, ou quase que 100%, realmente não aceita as escrituras como prática da vida cotidiana. Então isso resulta numa vida de impiedade. Uma vida de impiedade é uma vida que a pessoa não tem temor a Deus, a pessoa vive uma vida de incredulidade. Então, o que é a obediência aos pais? Para uma pessoa crente, a obediência aos pais é uma oportunidade de testemunhar sendo diferente. Então, o crente, o jovem crente, ele vai testemunhar somente pela sua vida. Às vezes ele não precisa falar nada. As pessoas vão observar aquele filho obediente, vão ver a sua ação. É uma forma de testemunhar, de falar de Jesus, mostrando pela sua vida que essa pessoa, que ela é uma pessoa obediente aos pais. Então é importante para o povo de Deus este mandamento, porque o povo de Deus é que vai ser o exemplo. Mateus 15, nós temos um exemplo dos próprios doutores da lei, que eles inventaram várias tradições para obedecer, e eles colocaram a obediência aos pais e honrar os pais como menos importante do que algumas tradições que eles inventaram. Então, isso aqui em Mateus capítulo 15, verso 3 a 8, nós podemos ler o seguinte, Ele, porém, respondeu: Por que vós transgredis também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai e sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderia aproveitar de mim, este jamais honrará seu pai e sua mãe. Assim invalidasse a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios,
mas o coração deles está longe de mim. Você entendeu o contexto aqui de Mateus? Honrar pai e mãe também está no sentido de você cuidar do seu pai e da sua mãe. Então, quando eles não podem ser mais provedores. Nos tempos bíblicos não havia aposentadoria. Então, quando uma pessoa já chegava a uma certa idade e não podia trabalhar, ela ficava sem renda. Ela não tinha, ela teria que viver da caridade de alguém, ou ela iria mendigar. Então, aqui é um mandamento também feito para os pais, para os filhos. Os filhos teriam que acolher seus pais. Esse mandamento seria de estar honrando seus pais, é o quê? Eu vou cuidar de vocês. Eu vou sustentar vocês. Certo? Hoje, graças a Deus, né, também, Deus usa os governos, né, para não deixar as pessoas mais idosas na mão. Então nós temos a aposentadoria, aliás, muitas vezes numa casa, quem sustenta a família é as pessoas mais idosas. Às vezes a única coisa que a família tem é a pensão da mãe, ou então a aposentadoria do pai. A única coisa que tem é isso. E às vezes está invertido, em vez dos filhos estarem honrados, os filhos estão sendo irresponsáveis. Eles querem só saber de procriar, mas não querem saber de cuidar da sua família. Isso já é fruto da desobediência. Então eles realmente não sabem esperar no tempo certo, não sabem fazer a coisa de forma correta. De modo que eles fazem os filhos e os pais, os avós, é que vão cuidar desses netos. Então às vezes um provedor ali seria o avô, a avó. Está invertido os papéis. Aqui está dizendo que os filhos é que vão honrar seus pais, certo? E está mais fácil para os filhos hoje, porque os filhos talvez não precisem nem preocupar em estar ajudando no sustento dos seus pais, porque talvez eles já tenham o seu sustento, mas o que os filhos devem preocupar é em acolher seus pais. Muitos colocam seus pais, quando chegam a certa idade, colocam em asilos para idosos. E realmente está ali no asilo, vai ser um tratamento não familiar, vai ser uma instituição não familiar. Então os asilos estão cheios de velhinhos que às vezes não podem ter aquele amor da família. Então isso está completamente invertido. Então esse sentido de honrar o pai e mãe ainda permanece, mesmo que talvez os filhos não precisam mais arcar com as condições financeiras, porque o Estado tem tomado isso de responsabilidade. Importante no mandamento aqui, meus irmãos, que nós podemos ver é o seguinte: honra teu pai e tua mãe, que foi incluído as mães, não foi incluído só o pai. Então houve momentos da história em que tinha aquele pai autoritário, certo? Que ele era o chefe, ele era o mandatário, e uma autoridade máxima. Ele realmente ali ele comandava a sua família com mão de ferro. Também não é isso, né? Não é isso que a nossa sociedade também não é assim. Mas nós aqui está falando realmente incluiu, né? Deus incluiu a mãe também, porque os filhos devem honrar tanto o pai como a mãe. Então, na ausência do pai, os filhos devem honrar a mãe. Então aqui entra ambos, né? O pai e a mãe. O mandamento aqui é claro, né? Inclui o pai e a mãe. E isso realmente é muito importante, porque a questão cultural, isso não depende da cultura agora, né? Da cultura judaica eles valorizavam a mãe também. E muitas culturas não valorizam a mãe. Não valorizam. Tanto em algumas culturas até hoje, quando o marido morre, ela ficava à mercê. Na cultura indiana, até século passado, quando o homem morria, a mulher era queimada junto com o marido. São coisas. Então essa questão de preservação da cultura
Isso é coisa de comunista. A gente pode falar assim, ó, preservar a cultura até o ponto que aquela cultura não vai contra Deus. Não é um tipo de cultura dessa que tem que matar a viúva. Né? Então, e a valorização da vida? Não matarás. Certo? Então isso é muito importante. Então nós temos que tomar cuidado também com isso. Então esse mandamento refere ao pai e à mãe. Obedecer é dar ouvidos, mas é dar ouvidos com compreensão. Obedecer quer dizer estar sob a autoridade, debaixo da autoridade do pai, debaixo da autoridade da mãe. É ver com respeito o mandamento e não somente dar ouvidos, é reconhecer a posição de subserviência a ele e tratar de pô-lo em prática. Então eu tenho que ser subserviente, eu tenho que ser submisso a esse mandamento, eu vou obedecer a esse mandamento. Aí o mandamento fala honrar pai e mãe. Honrar tem o sentido de respeitar, de reverenciar. Não deve dar aos pais uma obediência mecânica e de má vontade. Isso seria observar a letra do mandamento e não o espírito. E nós devemos então dar lugar tanto à letra como ao mandamento, como o espírito da letra. Então eu vou fazer de coração. Nós vamos ver aqui agora há pouco que eu vou fazer como ao Senhor, tá certo? Então, como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Aliás, eu estou fazendo para o Senhor porque eu estou cumprindo o mandamento do Senhor. Então, isso é importante. Os filhos dos cristãos devem constituir um claro contraste com os filhos dos incrédulos. Olha, toda pessoa que se diz cristão deve honrar seu pai e sua mãe. Então o filho que está falando que é cristão, que é crente, e está desonrando o pai, está desonrando a mãe, tem que rever a sua salvação. Porque é o seguinte, a Bíblia fala, você é salvo. Então, se você é salvo, você é filho de Deus. Então você tem que refletir na sua vida, através da sua vida, aquilo que você professa, aquilo que você diz que crê. E esse mandamento não é lá da lei para poder fazer, não, isso aqui é coisa lá do Velho Testamento, não é, está repetido aqui. Está muito mais claro do que o quarto mandamento da guarda do sábado, muito mais evidente, porque ele é repetido e é dado mais ênfase ainda do que é dado lá no Velho Testamento. É muito mais ênfase. Então, se você é filho e você está sendo rebelde contra o pai ou contra a mãe ou contra os dois, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, você tem que rever a sua situação diante de Deus. Se você é crente, seja obediente. Se você é crente, realmente toma posição de servir a Deus e pare com esse negócio de rebeldia, porque isso é da natureza ímpia. Isso é da natureza de uma pessoa ímpia que não conhece a Deus. A desobediência é algo da natureza de um incrédulo. E se você professa que é crente, você tem uma nova natureza. Então viva de acordo com essa nova natureza. Não seja um ímpio. Seja um crente. Agora, o destino do ímpio é terrível. Então você precisa se converter. Precisa pensar muito bem nisso. Então vamos dar aqui 3 razões por que eu devo honrar o pai e a mãe. Então a palavra de Deus fala assim, olha, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias sobre a terra. Mas lá no Novo Testamento já fala o seguinte: obedecei vossos pais, os vossos pais do Senhor, pois isso é justo. Então a primeira coisa que nós podemos entender é o seguinte: eu vou obedecer porque é certo fazer, porque isso é justo. Isso é o certo fazer, isso é natural. Então, naturalmente, os filhos devem obediência aos pais. Porque os pais estão ali para cuidar dos seus interesses. Os pais foram colocados por Deus para fazer o que que Deus quer que você faça.
Então isso aí é a mesma coisa que Deus está vivendo de acordo com a criação. Deus criou o homem, a mulher e disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. E quando Deus criou o povo de Israel, porque os homens foram se multiplicando e os homens realmente se tornaram corruptos, malfeitores, até que Deus teve que destruir a terra. Então Deus forma uma nação que ele queria que fosse exemplo. Por isso ele colocou leis rígidas sobre a família, leis deveriam ser obedecidas, e esperava-se naturalmente que os filhos honrassem seu pai e sua mãe. Então, é lamentável que muitos cristãos rejeitam esse mandamento. E é incrível que até alguns incrédulos, por ser natural, conseguem obedecer mais do que muitos cristãos. Agora, é claro, tem alguns princípios que nós vamos estar vendo aqui agora, do porquê os pais e a mãe, o incrédulo não vai conseguir. Mas tem muitas pessoas não cristãs que são filhos bem obedientes, não se rebelam contra seus pais. Então, eles vão fazer isso. E Deus vai estar abençoando essas pessoas também. Então, filhos que não obedecem seus pais é antinatural. Isso está contido nessa palavra, porque é justo, isso é normal. Isso é bom. Muitos se desculpam dizendo que isso é coisa do Velho Testamento. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo repete o mandamento de forma a atribuir-lhe ainda maior valor. Então ele amplia. Observa o que vocês veem aqui, ó. Enquanto que lá no Velho Testamento só está assim, ó: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias sobre a terra que Deus te dá. E aqui daí ele fala: filhos, obedecei os pais do Senhor, porque é justo. E ele repete o mandamento: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e que seja longa vida sobre a terra. Então observe que aqui nós temos um mandamento muito mais amplo, tá? Aqui fala da obediência, enquanto que lá no mandamento de Êxodo só fala de honrar pai e mãe. Claro que a obediência está envolvida lá, está embutida lá nessa palavra honrar. Porque não tem como alguém honrar o pai e a mãe se é desobediente, né? Se é rebelde, se é desonrar. Então esse é o primeiro, a primeira razão pela qual eu devo obedecer e honrar meus pais. Segunda razão, ele é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então a promessa aqui é de prosperidade e longevidade. Prosperidade para que te vá bem. Ou seja, tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. Porque você está honrando seu pai, você está fazendo aquilo que é preciso fazer. Então, aqui é uma promessa de que você não vai ficar mendigando seu pão. Quando eu falo prosperidade, não estou dizendo aqui que é uma promessa que você vai ficar rico. Não, Deus não é isso. Mas que você vai se dar bem, você vai prosperar naquilo que você se empenhar a fazer. E para que seja longa a vida sobre a terra. Lembra que o conceito ali é que a pessoa não estaria sujeita à pena de morte? Então, creio eu que isso não seria uma promessa de todo mundo que obedece pai e mãe vai viver lá seus 90 anos, seus 100 anos. Não, tem pessoas que eram obedientes aos pais e não viveram tanto assim. Porque a vida longa não depende só desse mandamento. Mas eu vou dizer o seguinte: a promessa que Deus pode usar sim essa pessoa, seja você, seja quem for, para honrar seus pais e viver bastante para servir de exemplo. E por si só, aquelas pessoas que são rebeldes contra os pais, eles procuram a morte. Então aqueles filhos que se rebelam a tal ponto de começarem a andar em más companhias perigosas, esses mesmos que se fazem de amigos deles são talvez aqueles que vão tirar a vida deles. Quantos jovens não são mortos
por causa das drogas, não é? Por causa que se envolve em latrocínio, se envolve em roubar, se envolve em traficar, se envolve em tantas outras coisas, e aí vivem pouco, porque quebraram esse princípio, certo? Então essa promessa que é importante. Então existe uma relação entre de pais e filhos que deixa essa relação mais elevada, porque afinal de contas Deus é nosso Pai. Atos 17, 28 fala sobre isso, né? Deus pode deixar um longo tempo na terra para que você seja exemplo da ilustração da bênção de Deus. Então, para que te vá bem, para que seja longa a sua vida, essa é a promessa. Então, você vai viver bem. Você não vai ser como tantos outros que se rebelaram e vai ser morto por um bandido, por uma coisa assim, né? Então isso é uma grande bênção também. E também essa relação entre pai e filho, quando a gente honra nosso pai e a nossa mãe, isso vai trazer para nós a ideia do que é ser submisso a Deus. O filho que não consegue se submeter ao pai e à mãe, não consegue se submeter a Deus. Porque Deus é uma autoridade da nossa vida. Se eu rebelo contra a autoridade, a primeira autoridade que tem na minha vida é os pais. Se eu me rebelo contra as autoridades, se eu sou rebelde, filho rebelde contra os pais, eu vou ser rebelde contra qualquer autoridade, inclusive a autoridade de Deus. Então o filho pode dizer, eu não sou obediente aos meus pais, não, mas a Deus eu sou submisso. Não vai ser submisso a Deus. Vai ser uma coisa muito camuflada, uma vida espiritual muito hipócrita. Porque a vida espiritual se mostra através da sua vida com o seu próximo. Não é só no seu relacionamento com Deus. O mandamento de Deus se resume no amor a Deus e ao próximo. Então isso é muito importante. A terceira razão porque eu devo honrar meus pais não é só porque a lei ordena, mas a graça nos impele. Isso faz parte da nossa obediência ao Senhor. Aqui a palavra de Deus fala bem clara aqui, olha, vamos ler de novo aqui. Obedecer vossos pais no Senhor. Então obedecer aos pais como se você estivesse obedecendo ao Senhor. Por que você vai obedecer aos seus pais? Porque Deus ordenou e eu quero obedecer ao Senhor. Então eu vou ser submisso aos meus pais, eu vou obedecer meus pais porque eu quero ser obediente a Deus. Porque se você estiver desobedecendo aos seus pais, você automaticamente estará desobedecendo a Deus. Não tem como você obedecer a Deus e desobedecer aos seus pais. Não tem como você ser submisso a Deus e ser rebelde contra os seus pais, seu pai e a mãe, o pai ou a mãe. Então uma coisa depende da outra. Então, aqui é importante eu entender que eu vou obedecer, então não é somente porque a lei me ordena, mas porque a graça de Deus me impele. Porque eu amo meu Senhor e eu quero servir a Ele, eu quero obedecer a Ele, porque Ele morreu por mim, porque Ele pagou o preço dos meus pecados, então eu sou grato a Ele. Então tudo que Ele me mandar eu quero fazer. Então o crente tem que ter essa, eu vou obedecer por causa do Senhor, em primeiro lugar. Porque quando você vai ver também os filhos que têm os pais incrédulos, e às vezes aqueles pais, se você for pensar em termos de merecimento, talvez eles não mereçam. Mas você vai obedecer por causa do Senhor. Independente como eles sejam, independente de talvez que eles sejam talvez até injustos, você pode pensar que eles sejam injustos, mas Deus mandou você obedecer. Então esse comportamento é o que Deus espera de um filho com uma nova natureza. Deus, no Novo Testamento, acrescenta graça à lei. De modo que o crente, cheio do Espírito Santo, vai conseguir obedecer. Você vai estar dirigido pelo Espírito Santo, você vai obedecer. Então aqui nós temos a graça de Deus, eleva o mandamento de Deus. Então nós temos no Novo Testamento
um mandamento de Deus de honrar o pai e mãe é muito mais elevado do que lá no Velho Testamento. Então veja o que fala aqui em Romanos 8,4. Vou ler aqui para vocês verem. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo a lei. Desculpa, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando eu ando no Espírito, quando eu sou cheio do Espírito Santo, o preceito da lei é cumprido em nós. Então, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Lembra que nós começamos falando ali de dois princípios? Sujeitar uns aos outros e ser cheio do Espírito Santo? Então, o preceito da lei se cumpre em nós quando nós somos cheios do Espírito, quando nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8,4. Também lá em Efésios 3,10, essa passagem fala assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, potestades nos lugares celestiais. Então Deus quer que o crente realmente dá um testemunho tão nítido, tão evidente, que a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos anjos, dos poderes. Como que Deus fez, como é que Deus dá a graça de uma pessoa realmente naturalmente rebelde, naturalmente que não ama a Deus, mas que passa a amar a Deus e passa a ser submisso. Isso vai ensinar todos os anjos de Deus. Então, em outras palavras, dizer, obedeça ao Senhor, obedecendo os seus pais. Honre ao Senhor, honrando seu pai e sua mãe. Cristo, ele foi o maior exemplo de obediência aos pais. Olha, ele é o Senhor dos senhores, ele é Deus. Mas ele veio a esse mundo, se tornou homem, e quando ele se tornou homem, ele se tornou submisso. Lembra lá, com 12 anos de idade, ele foi lá, saiu com seus pais, e de repente ele estava lá no templo, discutindo com os doutores, e os seus pais, como a família era grande, um pensou que ele estava com o outro, pensou que ele estava com o outro, chegou lá, e mas cadê Jesus? Uai, não estava com você não? Não estava comigo não. Aí tiveram que voltar. Voltaram e encontraram ele ali, discutindo entre os doutores. E aí quando ele chega, fala assim, olha meu filho, você está aqui, vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai? Está tratando os interesses do meu pai. Mas mesmo assim, ele pegou, deixou ali a templo, que estava tratando dele do seu pai, e foi com ele, foi submisso. Então Deus, ele colocou essa hierarquia na nossa vida. Então olha, se meus pais falam para mim fazer isso, eu vou fazer. Porque eu obedeço como ao Senhor. E Jesus foi o maior exemplo. Ele tinha mais coisas mais importantes para fazer, mas enquanto não chegou o tempo dele, ele foi obediente aos pais. Ele voltou com seus pais, e só depois, se você tinha 12 anos, só depois de 13 anos, demais, né? Tem 12, para 33 vai dar quantos anos? Então só depois desse tempo todo, que ele, 33 não, 30 anos. 12 para 30, né? Então 18 anos, né? Com 18 anos, com 20 anos, 30 anos ele começou o seu ministério. Então, não que ele não fazia algumas coisas antes, fazia, mas ali que ele começa exatamente o seu ministério. Então ele foi o maior exemplo de obediência. Obediência ao seu Pai Celeste, porque ele veio para a obediência do Pai, e ele veio, submeteu e tornou-se obediente até aos seus pais terrenos também. Ele é o maior exemplo nosso. Então, olha, às vezes os filhos pensam que seus pais são ignorantes, você acha que você sabe mais que seus pais, mas lembra que seus pais viveram mais, portanto eles sabem mais. Certo? Vamos lembrar disso? Então, esse mandamento é: honra teu pai e tua mãe, obedeça seu pai e sua mãe. Amém? Deus abençoe, vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Dá graça, Senhor, a cada um dos nossos
dos nossos filhos serem obedientes aos seus pais, e que o Senhor dê a graça, Senhor, aos pais realmente saberem lidar com seus filhos, de modo a tratá-los da maneira como o Senhor quer também. Te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.